vez para falar um pouco da Palavra de Deus. Estamos aqui falando da Igreja Assembleia de Deus, aqui no campo de Parnamirim, na congregação de Boa Esperança, sob a liderança do nosso pastor James Costa. Estou aqui eu hoje, no Reis, está aqui o nosso professor Isaías também, no qual nós iremos comentar um pouco sobre a lição que tem como título Dons de Elocução. A lição vai falar sobre vários dons ao longo do trimestre e a aula de hoje é sobre os dons de elocução. Mas antes de falarmos propriamente do assunto, queremos lhe convidar para fazer parte do canal, para dar o seu like, para compartilhar, para que esse vídeo possa alcançar cada vez mais o maior número de pessoas. Amém? Então o título da lição é Dons de Elocução. E o texto áureo se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, do versículo 2 e 3. Versículo 2 e versículo 3, que diz o seguinte: Porque o que fala a língua estranha não fala aos homens senão a Deus, porque ninguém o entende, em espírito fala de mistério, mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. A verdade prática diz o seguinte: os dons de profecia, de variedade de língua e de interpretação das línguas são para edificar, exortar e consolar a Igreja de Cristo. A leitura bíblica em classe, iremos apenas citar aqui a referência, se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao versículo 12, e 1 Coríntios, capítulo 14, o versículo 26 ao versículo 32. Então, como nós já falamos aqui anteriormente, o título da lição é Dons de Elocução. Então, a lição de hoje vai falar justamente sobre esses três dons que são classificados como dons da elocução, que é o dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom da interpretação de línguas. Então, a grande importância de estudar esse assunto é para que possamos evitar algumas confusão. Muita confusão está ocorrendo no meio cristão, em algumas igrejas, algumas atitudes, alguns comportamentos que não estão condizentes e coerentes com a palavra de Deus, e daí surge a importância da Igreja de Cristo, a igreja que quer andar corretamente nos caminhos do Senhor, ter o conhecimento desses dons, a aplicação desses dons, para que não venham cair, vamos assim dizer, na cilada de falsos profetas, de falsos ensinadores, para que não venham criar situações o qual a Bíblia não aprova, o qual não tem fundamento bíblico. Então, aprender essa lição, assim como as demais, não só essa, é de grandíssima importância para que assim possa evitar alguns contratempos, alguns ensinamentos errados, e essa falta de sabedoria que podemos também ver no meio cristão propicia escândalos, propicia margens e motivos para que aqueles que não creem na fé possam assim criticar. Então é importante saber o que são os dons, como é a sua manifestação, algumas características, para que assim possamos fazer bom uso dele. E assim possamos atender o pedido de Paulo, que foi para os coríntios, para os cristãos, mas que também possa se estender até hoje, o qual está lá escrito em 1 Coríntios, o qual Paulo vai exortar a igreja a buscar os dons. Então os dons ele deve ser buscado, por cada um, mas entendendo que quem concede os dons é o Espírito de Deus. Então a introdução vai falar que os três dons, já citei, são de elocução, e tanto a variedade de línguas, a interpretação de línguas e profecia, devemos estudar com diligência, devemos estudar com reverência, com sabedoria, para que nós não venhamos ser enganados pelas falsas manifestações. Há muitas falsas manifestações, algumas igrejas, alguns cursos para aprender a falar línguas estranhas, enfim, mas nós vamos entender que tudo isso não tem fundamento bíblico e não tem base bíblica, e por isso é importante estudar à luz da palavra de Deus. Com certeza, Edson. E a gente sabe que, como a gente vem sempre já colocando aqui em nossas aulas, que os dons espirituais, ele não serve para exaltar ninguém aqui na Terra. Não é aquele que tem um dom que deve ser exaltado, Porque, infelizmente, a gente vê no meio da cristandade que muitas pessoas ficam perambulando por aí, procurando profetas aqui, profetas ali, pessoas que têm dom X, dom Y, dom Z,
quando isso não agrada a Deus. Isso não tem que ser assim. Por quê? Porque o dom, ele vem diretamente do Espírito Santo para, como o Rex colocou aqui, edificação, exortação da igreja e para a glorificação de Deus. Então, se Deus tem um propósito de revelar através de profecias algo para a sua igreja ou para alguém individual, né, aquilo vai chegar até você. Você não precisa procurar manifestação em casas de pessoas que você acha realmente que é usada por Deus, porque isso é muito complicado, Rex. Muitas das vezes aquela pessoa que se diz ser usada pelo Espírito Santo, ela não é. Exatamente. Ela é usada até mesmo pelo diabo, né? Ela é usada pela sua própria carne, entendeu? Aquela manifestação não vai servir para você como edificação, como exortação, não. Muitas das vezes, Reikson, esses falsos profetas, eles falam aquilo que a pessoa quer ouvir, entendeu? Para massagear o ego, até mesmo para ganhar algum lucro em cima, alguma coisa. A gente vê aquela questão do apóstolo Paulo repreendendo aquela jovem que tinha um espírito de adivinhação, né? E que servia como fonte de lucro para aquela cidade. Ou seja, existem essas manifestações que nem edificam o corpo de Cristo e muito menos glorificam a Deus. Então temos que ter cuidado com esse tipo de coisa. Por quê? Porque o inimigo, como o Rex bem já colocou aqui, ele se vale de tudo isso para querer deturpar realmente os dons que são verdadeiramente manifestações do Espírito Santo de Deus, que não ficaram, vale ressaltar, no passado, mas que são tão presentes em nossos dias como foram naqueles dias lá do nascimento da igreja primitiva, para que só você possa ter uma lembrança mais de tudo isso. O Espírito Santo foi derramado, concretizando a promessa de Jesus, né? A ordenança de Cristo aos discípulos que eles ficassem, Rickson, em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, para que eles pudessem sair realmente pregando o Evangelho. Então a gente percebe, nem sabemos um parênteses aqui, trazendo isso, porque tem tudo a ver com a nossa lição, que é a descida do Espírito Santo. O Espírito Santo concede os dons espirituais, que um dom espiritual, ele não serve para você ter aquele dom e ficar na igreja, não. É para serviço. É para você desempenhar algo relevante na casa de Deus. Então, nós que somos servos do Senhor, nós somos capacitados com os dons para que nós possamos realmente desempenhar as funções que o Espírito Santo nos concede de maneira mais abrangente, de maneira mais ampla, conforme Ele queira. Então, nós queremos colocar aqui que não serve para exaltação daquele que tem um dom, de maneira nenhuma. E nem ninguém deve sair por aí procurando profetas, né, entre aspas, e tudo mais, porque o Espírito Santo, ele concede na hora que ele quer e como quer falar com quem ele deseja. Então, já dado essa introdução também sobre esse tema dos dons de maneira geral, né? A gente teve aqui, Rickson, agora no primeiro tópico da nossa lição, meu amado professor, dom de profecia, está lá em 1 Coríntios 12 e 10, né? Vale ressaltar que o apóstolo Paulo, nessa mesma carta, fala também aos coríntios, né? Que ele falava em línguas muito mais do que todos os outros que estavam ali. Você vai encontrar essa referência, professor, se você quiser levar isso para a sua classe, em 1 Coríntios 14 e 18. Vale lembrar também, Henrique, isso aqui, o grande objetivo do apóstolo Paulo em formatar todo o ensinamento na carta de 1 Coríntios. O que estava acontecendo na igreja de Coríntios? Qual era a intenção de Paulo em falar sobre esse tema para a igreja de Coríntios? Existia uma determinada confusão na igreja, né? Trazendo aqui para nosso universo, nossa lição hoje, sobre dons de línguas e profecias, existiam pessoas falando falando línguas de maneira desordenada, causando uma confusão realmente no culto. Eram manifestações aqui, manifestações ali desordenadas, em que eu creio que a hora se passava e nada no culto era feito realmente que pudesse trazer a edificação da igreja, que pudesse levar o evangelho. Estava se perdendo um tempo demais, eu posso colocar assim, Rickson, com manifestações de falar em línguas estranhas,
Quando a gente sabe que, por falar em línguas estranhas, vai edificar aquele que fala. Tem que haver realmente intérprete para edificar toda a igreja. A gente vai trazer isso com mais detalhes ao longo da lição. Tá? Mas o que acontecia naquele tempo era que a igreja estava realmente usando esses dons, de maneira desordenada, de maneira a não trazer uma certa ordenança realmente de como teria que ser feito. E Paulo diz, olhe, fale por um, fale por dois, no máximo 3, e que haja intérprete, e que haja também intérprete no meio de vós, né? Porque o mais interessante de que a edificação individual é a edificação do corpo, é a edificação do coletivo. Então, isso estava em primeiro lugar. Então, Paulo ele tinha esse grande objetivo quando traz para a igreja de Corinto, né, essa carta para trazer realmente uma organização. Ele tem que reorganizar realmente a igreja de Corinto, né? E, né, me estendendo mais um pouco, vamos entrar com um tópico bem rápido, me estendendo mais um pouco, a gente sabe que a igreja de Corinto era necessário realmente que o apóstolo Paulo trouxesse essa ordenança, porque a igreja de Corinto era situada na Grécia, não é isso? Era situada na Grécia. O que acontecia? A Grécia existia milhares de deuses, entre aspas, existia uma idolatria muito grande. A igreja de Corinto, Paulo passa lá aproximadamente 1 ano e meio naquela igreja, ele implanta aquela igreja, ele traz a primeira doutrina segundo a palavra de Deus, fica ali aproximadamente 1 ano e meio e escreve a partir das suas cadeias essa carta para a igreja de Corinto, que era situada, como eu já falei e repito, na Grécia. A Grécia, aquele local, a cidade de Corinto, é uma cidade portuária, uma cidade onde tem um movimento de pessoas muito grande, e a igreja estava inserida nesse contexto social ali, de uma idolatria muito grande, da sociedade, de realmente imoralidade sexual, ou seja, e muitas pessoas estavam vindo de religiões para a igreja pagãs, muitas pessoas se convertiam ao evangelho, lá existia também alguns judeus convertidos, mas a grande maioria era de pessoas vindas oriundas de outras religiões para a igreja de Corinto. Então, fazia muito necessário que o apóstolo Paulo se preocupasse mesmo com manifestações espirituais, para que a igreja realmente tivesse com ela, né, esse é um grande propósito, tivesse com ela a ciência exata que aquela determinada manifestação era realmente do Espírito Santo de Deus, tendo em vista que muitas pessoas eram oriundas de outras religiões pagãs. Veja a importância dessa situação, dessa preocupação do apóstolo Paulo, tá? Então isso é apenas um dado, meu amado irmão, para você acrescentar a sua aula. Dom de profecia, o que é o dom de profecia? Aqui o nosso autor traz os escritos de Stanley Horton. Diz assim, o dom de profecia relatado por Paulo em 1 Coríntios refere-se à mensagem espontânea, espiritual, inspirada pelo Espírito Santo, em línguas conhecidas para quem fala e também para quem ouve, né? Para quem fala e também para quem ouve. Então, o dom de profecia que Deus dá deliberadamente a quem Ele quer dar, ela é vista, ela é realizada em língua própria, daquele determinado local, daquela determinada região, para que haja realmente um entendimento total da profecia, para que haja um entendimento total e irrestrito da profecia. Essa profecia, ela é passiva realmente de julgamento, tá? Não existe essa de você, você não pode julgar o servo alheio, não. Olha só, o servo, a pessoa, ok, você não pode julgar, tá? Porém, a profecia dele, aquilo que ele entrega, realmente tem que ser julgada à luz da palavra de Deus. Não existe profecia, né, que o profeta, que aquele que tem um dom venha a proferir, que não tenha que passar obrigatoriamente, Reison, eu até coloco assim, pelo crivo, sim, da palavra de Deus. Porque a profecia, ela tem que emanar da palavra, ela não pode trazer algo novo tentando trazer algo novo para a doutrina. Isso não existe. Se tiver esse escabouço realmente trazer algo novo
para a doutrina, ela tem que ser deixada de lado, porque não vem de Deus, né? A profecia maior, a profecia exata, a profecia que não tem erros, que não tem falha, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Então, já ressalto também, se você quer correr atrás de profecia, abra a sua Bíblia. Corra até o seu quarto, corra até a sua sala, pegue a sua Bíblia e vá ler. Porque ali você vai ter, sem erro algum, a verdadeira profecia, o próprio Deus falando ali com você. Exatamente. Então, só completando, então observa que a profecia, ela é na linguagem própria, né, dos falantes, no nosso caso aqui o português, então Sim. A profecia, ela tem essa característica, né, que ela deve ser bem, para melhor ser compreendida, né, ela é falada diretamente. E algo importante também é que a profecia, como o próprio aqui, o texto vai falar, ela não é desejar uma bênção para uma pessoa. O grande objetivo da profecia é exortar a coletividade ou a individualidade. Sim. Ela vai consolar também muitas profecias para consolo, porque Deus sonda os corações, Deus usa profetas para que possa falar diretamente a uma pessoa, ou a um grupo de pessoas, ou toda a igreja também, para consolar, né, para orientar. Então, é muito importante saber esse significado da profecia. Não é desejar um carro, não é desejar isso, não é desejar aquilo, não. Esse não tem fundamento bíblico. Por isso que o parâmetro para a gente observar e julgar a profecia é a palavra de Deus. Exatamente. Né? O que é que a palavra de Deus diz? Quais são os princípios bíblicos que estão nessa profecia? Então, se aquela profecia não tem nenhum princípio bíblico, não está coerente, descarte a profecia. Totalmente. O próprio Paulo fala disso, né? Que julgue, né? Que profetize, mas que ache que possa julgar a profecia para ver se realmente é coerente ou não. Então, isso é a grande importância, porque o profeta ele não é infalível. Né? O verdadeiro profeta, usado pelo Espírito Santo, sim, ele vai falar coerente com a palavra de Deus, mas devemos julgar, porque, como já entrando no segundo subtópico, na relevância do dom de profecia, existe aqui o comentarista, ele vai usar três fontes distintas da profecia. A profecia que ela é oriunda de Deus, e essa sim é uma profecia coerente, é uma profecia inspirada pelo Espírito Santo, esta é a verdadeira profecia. Mas também tem duas fontes, que já foi citado pelo professor Isaías, que é o próprio homem, e aí envolve a emoção, e envolve o desejo, a exaltação, ou qualquer outro objetivo por trás daquela profecia que alguém possa estar falando, que não é oriunda de Deus, ela nasce da mente humana, ela nasce do sentimento, nasce da emoção, e também a profecia o qual o próprio diabo, o próprio inimigo, ele é a fonte, né, para poder enganar, para poder distorcer, para poder. Então tem que ter muito cuidado, né? A profecia não é nem tudo aquilo que se diz é verdade, nem tudo aquilo que se fala vem do Espírito Santo. É preciso ter sabedoria, é preciso ter conhecimento bíblico e fazer um parâmetro, um julgamento baseado na palavra. Se aquela profecia é coerente com a palavra, com os ensinamentos bíblicos, com os princípios bíblicos, ok. Mas se não for, descarte. Porque poderá provavelmente ser um falso profeta, muito provavelmente um falso profeta. E é justamente sobre esse tópico, né, esse tema, é que o segundo subtópico que ele está falando, a relevância do dom de profecia. A outra coisa é que o próprio apóstolo que ele faz uma recomendação pela ordem. Como o professor Isaías já falou, havia uma certa bagunça, havia uma certa confusão no culto, na liturgia do culto, na igreja de Coríntios, e Paulo, ele percebendo isso, ele não quer que os dons eles sejam anulados, não, ele quer que seja usado, mas com ordem e decência, né? Então ele vai usar aqui pela ordem, que um fale, o outro escute, quando uma outra pessoa vier receber uma manifestação de Deus, que os outros possam se calar e ouvir. Né? E que haja certa ordem no culto, para que não haja porque se o objetivo é edificação e numa desordem não há edificação, né? Se há uma desordem, se há uma bagunça, não há edificação. Então esse subtópico também vai falar sobre isso, que além de ser importante, além dos cuidados, né, dos falsos profetas, além dessas três fontes que eu citei, Deus, o homem e o diabo, é preciso também ter a ordem. E aqui no comentarista ele ainda acrescenta: os crentes de Corinto deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e à sua origem, né? O que está lá em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Então observa que é estimulado para que o crente possa julgar a profecia. Ele possa verificar, né, à luz da palavra de Deus, se aquilo que alguém está falando, ela provém do próprio Deus ou não. Porque Deus ele não vai se escandalizar, Deus ele não vai se contradizer, Deus ele não vai entrar em conflito, né? Ele não vai nunca
contra a sua palavra, porque a palavra de Deus é a sua revelação ampla, né, o qual nós temos acesso. Então, tudo que acontecer na igreja, ela deve ser amparada nas Escrituras. Com certeza. É só para acrescentar mais uma coisa, lembrei que agora, existe um princípio no direito que diz assim, a interpretação da lei tem que ser conforme a Constituição. Isso. Né? Isso. E esse mesmo princípio, eu tenho certeza que quem fez esse princípio lá, quem estudou para fazer esse princípio, ele lia a Bíblia, né? Porque é o seguinte, no nosso caso, a interpretação das profecias tem que ser também segundo a palavra de Deus. Então essa regra básica é um princípio básico aí para a interpretação das profecias. A gente vê também, Rickson, só aumentando um pouco mais, que você falou que existe uma fonte chamada diabo também nas profecias, né? O que acontece? A gente lembra daquele caso do rei Saul, que foi procurar uma pitonisa, uma feiticeira, para fazer subir, segundo o entendimento dele, né, o espírito do profeta ali, para que ele dissesse se ele podia ir à guerra ou não contra os filisteus. E aquela pitonisa faz aquele trabalho todo, e existiu aquela ilusão, né, que era o profeta que estava ali, aquilo tudo quando não era, tá? Mas existiu toda aquela ilusão trazida pelo espírito maligno que estava naquela mulher, né, que direcionou o rei de Israel. Olha só, muito embora nessa altura o Espírito Santo já tenha se retirado de Saul, né? A gente sabe disso. Mas era o rei de Israel e inclusive era respeitado pelo próprio Davi, que não tocava nele por ele ser ungido de Deus ainda, né? Mas a gente vê que existe essa ilusão muito aproximada das coisas. O inimigo tenta realmente imitar Deus para enganar as pessoas, né? Para enganar as pessoas, e tem conseguido isso. E conseguiu naquele fato histórico lá de Saul também. Saul vai à guerra e o fim a gente sabe que ele morre, os filhos morrem também, né? Porém, meu irmão, então essa é a grande necessidade, como o nosso professor Rickson colocou aqui, da busca pela interpretação e pela interpretação segundo a palavra de Deus. Só para finalizar, Rickson, aqui, o autor traz uma expressão aqui, só para os irmãos ter conhecimento. Não obstante, tá, meus irmãos? Então, não obstante, é uma locução com valor adversativo. Quando você for ler, tá, para a sua classe, isso aí, saiba disso. Você pode até, o que significa isso? Então, é uma locução com valor adversativo, é a mesma coisa de você falar, porém, mais, todavia, entretanto, contudo, né? Então, meu irmão, quando você for ler a sua lição, saiba disso, que essa expressão, não obstante, é uma locução com valor adversativo. Você pode trocar pelo mais, porém, entretanto, contudo, como você queira. Adiantando, meus irmãos, aqui na nossa lição, a gente chega até o subtópico 3º, que fala assim, propósito da profecia. O interessante, Rickson, que nós já tocamos sobre esse assunto, né? O propósito da profecia, Rickson já abriu aqui a lição, que disse que é exortar, consolar a igreja também, tá? Então esse é o grande propósito da profecia. O propósito da profecia não é promover, eu quero bater nessa tecla, não é promover o profeta, não é, tá? Existe uma tendência de você querer, como o pastor mesmo, James falou aqui no culto de doutrina, existe uma tendência de você querer endeusar aquela pessoa que tem um dom. Não é por aí, não é por aí. E muito menos aquele que tem um dom tem que se sentir endeusado, muito pelo contrário, tem que se sentir mais e mais servo. Para aquele que é mais dado, mais será cobrado, tá? E o dom de profecia, ele é muito delicado. O dom de profecia, ele é muito importante, porque ele pode definir, né, os rumos de uma congregação. Isso. Se de repente sai uma profecia ali, dando um direcionamento que não é de Deus, a coisa pode dar muito errado para o corpo de Cristo, né? Para aquelas pessoas que não procuram interpretação. Tem pessoas que se deixam levar demais. A gente tem vários testemunhos de muitas pessoas que se deixaram levar por falsas profecias e caíram na esparrela do pecado e hoje estão longe da casa de Deus. Estão longe da casa de Deus. Então veja como é criterioso, como é delicado o dom da profecia. O profeta não pode se sentir alguém importante, porque não é, ele é servo. Sim, ele pode ser importante porque ele é servo, tá? E ser servo toda a igreja tá? E aquele que recebe as pessoas da igreja não pode também querer
trazer e levar esse peso para o profeta, que ele é alguém diferenciado, alguém importante. Não. O Espírito Santo concede porque ele é bom, é pela graça dele e acabou. Não existe mérito humano nenhum aí. Então, o propósito da profecia é a edificação da igreja, é a exortação da igreja, é o direcionamento da igreja, é a condução da igreja, é aquilo que Deus sabe que a igreja naquele momento está precisando, né? Tocamos aqui no assunto da igreja primitiva. Antes dela sair para evangelizar, ela foi revestida de poder. Por quê? Porque Deus sabia que a igreja, antes de sair para pregar, né, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra, ela necessitava realmente ser revestida do Espírito Santo, e nós sabemos como é que foi toda aquela história, tá? Então, de acordo com a necessidade do corpo de Cristo, o Espírito Santo, ele vai trabalhando realmente os dons espirituais, e a profecia Reikson não é diferente. Exatamente. E agora vamos, falamos de profecia nesse primeiro tópico, né, sobre várias características e várias situações. Iremos agora falar no segundo tópico sobre a variedade de línguas, é outro dom aqui classificado dentro dos dons de elocução, né? Então, o que seria essa variedade de línguas? Entendemos que ela teve início ali no dia de Pentecostes, né? naquele episódio narrado no capítulo 2 de Atos, ok? E segundo Thomas Hoover, né, um teólogo pentecostal, ele vai dizer o seguinte, que o que seria a variedade de línguas? É a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Louvor, oração e transmissão de uma mensagem divina. Primeiramente, então, uma língua, nessa variedade de língua que chamamos normalmente língua estranha, ela não é entendida pelo falante. A pessoa que fala, ela não compreende o seu significado e o que está falando. E segundo Stanley, diz o seguinte: alguns ensinam que por estarem alistadas em último lugar, estes dons são de menor importância. Mas aí ele vai concluir que existem várias citações do Novo Testamento a respeito dos dons de língua em ordens diferentes. Então existe também aqueles que dizem que é o de menor importância, mas não é pelo fato de ele estar na listagem, é porque ele vai dizer que em várias referências bíblicas, em Romanos, em Coríntios, enfim, ela vai estar em ordem diferente. Então essa questão de ser menor ou menor, ela não tem esse significado. E outra questão é que o dom de língua, nós entendemos como um dom. Então o dom significa um presente de Deus. Então, se é um presente de Deus, ele vem de Deus. E se ele vem de Deus, ele não pode ser aprendido, né? O que temos visto aí algumas igrejas, algumas correntes aí cristãs, tendo cursos para falar línguas estranhas, seminários de línguas estranhas. Então, isso aí é incoerente com a palavra de Deus, porque aí nós entendemos que ela é um dom, é um presente, o qual o próprio Deus, através do seu Espírito, capacita as pessoas, né, nesse revestimento de poder. Então, sendo presente, não há como ser ensinado, não há como ser categorizado, um estudo metodológico a respeito dos dons, como usar o que falar, o que não falar, porque nós entendemos que é um dom, embora existam aí algumas correntes cristãs, né, algumas igrejas que ensinam, né, promovem cursos para se aprender a falar em línguas, cursos, seminários, enfim. Mas isso não tem, se formos observar na Bíblia, nenhum fundamento bíblico. Então é importante frisar nesse primeiro subtópico, né, falamos aí o que é o dom de variedade de línguas e levantei essa questão aí sobre a importância de que, como é um dom, como é um presente, ele não pode ser aprendido, né? Não é possível aprender e ensinar, tendo em vista que é um dom do próprio Deus. E só se deixa levar por esse tipo de situação, como ele colocou aqui, de questões de cursos para você aprender a falar línguas, aquele que não frequenta a escola dominical. Exatamente. Aquele que não estuda a palavra de Deus. Então a escola dominical, irmãos, é de suma importância para a vida do crente. A gente convida vocês, esse programa que a gente fala sempre, não tem a intenção de substituir a EBD de maneira nenhuma, tá? Ele é mais uma ferramenta da EBD, né? Para que o ensino da palavra de Deus seja mais divulgado de forma ampla. Porém, você ir à escola dominical, ir à classe, ir à tua igreja, é de fundamental importância. Não deixe de frequentar a EBD. Pessoas que se entram por esse tipo de situações heréticas, tá, irmãos?
é porque elas não frequentam a escola dominical, tá? Vamos aqui para o subtópico 2, Reilson, que fala assim: qual a finalidade do dom de variedades de línguas? Então, qual seria a grande finalidade? Por que Deus concede o dom de variedade de línguas para determinadas pessoas, né? E o termo é isso mesmo, é determinadas pessoas, porque não são todas as pessoas que têm esse dom. Exato. Tá? Como o Reilson falou, é um presente e o que dá o presente dá a quem ele quer. Tá? Então Deus concede o dom de variedade de línguas para algumas pessoas e para outras não. Existem pessoas que são batizadas no Espírito Santo que falam línguas só naquele momento, que recebe ali a virtude do Espírito Santo, fala línguas e cessa, acabou, não fala mais. Passou a vida inteira cristã e não fala mais uma palavra em línguas estranhas. Já tem outras pessoas que recebem ali a virtude do Espírito Santo, o poder do Altíssimo, e fala a língua naquele momento e passa a vida inteira com esse dom de variedades de línguas. Não pode começar a orar, já começa a falar em línguas, tá? Então, o grande propósito a grande finalidade, o grande propósito do dom de variedade de línguas é a edificação, agora não mais da igreja, tá? A profecia é assim, mas agora não mais da igreja, né? Nesse sentido, tá? Exatamente. Porque a partir do momento que o crente, por si só, ele é edificado, ele também, por ser membro, por ser parte do corpo, ele também, de certa forma, isso acaba edificando, né, aqueles que estão à sua volta, tá? Ele vai ter uma conduta cristã, quando ele é edificado, o dom de línguas edifica o próprio falante, aquele que tem a variedade de línguas vai edificar a si mesmo. O Espírito Santo ali na oração, no louvor, edifica-o, né? Para que ele, uma vez edificado, ele seja bênção. Veja bem que não é para ele ficar guardado entre ele, para ele essa edificação, não. Uma vez ele edificado, ele seja bênção para todo o corpo. Então, existe uma edificação direta, tá? Existe também uma edificação indireta. A direta é para o falante e a indireta é a que ele, o falante, agora, uma vez, repito, edificado, ele consegue trazer realmente uma edificação para aquele que está ao seu lado. Ao seu lado. Por isso que é importante que o crente, que o cristão, procure realmente ter a edificação própria, né, dada pelo Espírito Santo, o dom de falar em línguas e tudo mais, leitura da palavra de Deus também está inserida nesse contexto, tá? Porque ele vai se edificar diretamente, vai ser diretamente edificado naquele momento e ele vai servir de edificação agora para toda a igreja. Então esse é o grande propósito aqui, Reilson, né? Exato. A grande finalidade, o dom de variedade de línguas. E dando continuidade já no terceiro subtópico, né? Ele vai falar agora sobre a atualidade do dom. Então, o dom tem como a finalidade a edificação do próprio falante, do próprio crente, né? Diferentemente da profecia, que ela tem uma edificação maior. Mas agora, a atualidade do dom vai falar que o dom ele não foi um fenômeno exclusivo da era apostólica, como algumas correntes cristãs, protestantes, evangélicas, creem que o dom, né, o dom de variedade de línguas, ele cessou ali nos primeiros anos da igreja. Então, o dom, ele não. Nós, como Assembleia de Deus, nós como Igreja Pentecostal, nós cremos que o dom ele teve início, sim, né, na era apostólica, na era dos apóstolos, ali naquele grande evento, no dia de Pentecostes, né? E ali que é justamente os 50 dias após a Páscoa, ali no cenáculo, onde estavam assim reunidos, o qual a Bíblia vai relatar em Atos 2, que houve uma repartição de línguas, como fogo, né, caindo ali, estando ali sobre a cabeça daqueles que ali se encontravam ali juntos, no único propósito, mas que ali apenas foi o início, né? Não foi um evento exclusivo, foi um evento que teve o início, foi o início de um evento que estaria se propagando durante os séculos e séculos e séculos até chegar em nossa época. Então, nós cremos, assim como igreja, que este dom, que este evento que teve início ali no Pentecoste, ele está presente na atualidade e está disponível para todos assim, né, que o buscam e que, segundo a soberania de Deus, ele assim possa
conceder. Então nós encerramos aqui o segundo tópico da lição, o qual teve como tema a variedade de línguas, né, sobre a habilidade de falar uma língua ao qual você não tem esse conhecimento e que serve para a sua edificação, né? É bem verdade, como o professor Isaías falou, que sendo eu um membro de uma igreja sendo edificado, automaticamente também estarei ali colaborando para a edificação daqueles que estão ali ao meu redor e, consequentemente, para a edificação da igreja como um todo, né? Mas aí a profecia ela tem essa função mais ampla, enquanto a variedade de línguas ela tem uma função mais restrita, né? A edificação dela ela é um pouco mais restrita ali, entre Deus e você, né? Entre Deus e o falante. E Paulo ele vem justamente nessa questão da variedade de línguas, ele vai dizer o seguinte na igreja de Coríntios: olha, que vocês não se deixem influenciar, né, pelo passado. Quando ele fala passado, é sobre a antiga religião que vocês professavam, que é sobre o paganismo, o qual a maioria, né, tinha alguns judeus, como foi falado aqui por Isaías, mas a maioria eram pessoas lá da região da Grécia, e o qual tinha aí, por muitos anos, praticado o paganismo, e que estava, assim, de certa forma, introduzindo algumas práticas pagãs na igreja. Ele diz: olha, não se deixe influenciar pelo passado, quer dizer, por essa religião que existiu no passado, por esses costumes do passado, né? E qual falava-se qualquer coisa e se dizia e se acreditava aquelas palavras tudo a Deus, né? E aí ele diz: não, olha, nem tudo isso vem de Deus, né? Nem tudo que está se falando aqui, nem toda essa suposta variação de línguas aí que alguns naquela época estavam falando vem de Deus. Então temos que ter esse cuidado, né? Temos que entender nesse contexto bíblico, né, que nem tudo que acontecia na igreja de Corinto provinha do próprio Deus. E por isso Paulo teve que escrever para fazer uma orientação, para poder mostrar o caminho, para poder haver uma ordem, para que pudesse mostrar realmente o que deveria ser deixado de lado e como deveria ser o bom uso dos dons, né, na igreja. E algo para fechar esse contexto aqui, o comentarista vai falar a natureza encarnacional dos dons. Quando ele fala encarnacional, ele vai falar que Deus vai conceder os dons, mas vai levar em consideração que nós estamos habitando ainda no momento numa carne, num corpo. E para finalizar esse contexto, lá no versículo 32 de 1 Coríntios 14, Paulo vai dizer, quando ele vai falar sobre profecia, sobre interpretação, ele vai no final dizer o seguinte: e os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Quer dizer que, embora seja um dom espiritual, embora seja um presente de cunho espiritual, mas ele é utilizado em nosso corpo, utilizado através dos membros de Cristo. E Deus não vai permitir com que, mesmo que haja emoção, sim, que há emoção, que há um momento sobrenatural, mas que tudo isso há um controle do profeta. Quer dizer, que tudo isso há um certo controle. E isso é no sentido de quê? Porque estava tendo muita bagunça, o profetizava, falava em língua e perdia a loja do culto, a liturgia se perdia, a edificação não existia. Ele disse: não, vamos ter ordem, um fala, o outro fala, o escuta, fala, mas se não tiver interpretação, então se cale, se não há interpretação, porque não vai haver edificação. Fale consigo mesmo e com Deus. Paulo faz essa sugestão: fale consigo e com Deus, porque você está sendo edificado, a igreja não. E aí ele conclui esse pensamento falando isso: que o espírito dos profetas seja sujeito aos profetas. Quer dizer, que você pode controlar, que você pode manter a ordem. A ordem depende de você. Não use o pretexto, né, para dizer: não, o espírito nem tudo. Porque o Espírito de Deus, ele sim tem a emoção, tem o sobrenatural, mas há um determinado momento que você tem esse controle. Então, para que não haja essa falta, esse mau uso dos dons, né, que haja assim uma sabedoria quando viemos utilizar o dom, né, esse presente de Deus dado à igreja. Interessante, Rickson, que essa questão da interpretação segundo a palavra de Deus, tá, irmãos? Você não precisa fazer um curso de teologia de 15 anos para você saber fazer essa interpretação, não. Muito pelo contrário, tá, meus irmãos? A Bíblia diz o quê? Tudo quanto façais com ordem e com decência. Se existe algo na igreja que traz desordem, né? O contrário, oposição à ordem, traz desordem, não é de Deus. Então, se alguém se manifesta espiritualmente, né? Como a gente já viu aí, correndo da igreja, não edifica a igreja. Primeiro, não edifica a igreja. Escandaliza, muitas das vezes. Se não edifica, segundo a palavra de Deus, não é de Deus. E se há desordem, também não é de Deus. Então, não é difícil você entender uma determinada manifestação que seja de Deus ou não. Basta você ler a palavra de Deus, pedir, claro, para ele discernimento e tudo mais, né? Mas prestar bem atenção, meus irmãos.
Aquilo que ferir a palavra de Deus não é de Deus. Se há desordem, não é de Deus. Se há confusão, também não é de Deus. É simples isso, né? Outra questão que eu quero colocar aqui, Reison, para finalizar aqui, entrado no último tópico da nossa lição, é o seguinte, que os dons espirituais, batismo do Espírito Santo, é para todo aquele que crê, tá? Não está restrito, como Reison colocou aqui, a um determinado grupo de pessoas. Não. Todo aquele que crê. A gente vê a história de Cornélio e Pedro, né? Cornélio era um gentil, tá? Era um oficial do exército romano que acaba sendo batizado no Espírito Santo e acaba falando em línguas. Olha só como não foi apenas para aquele momento lá da igreja que estava reunida em Jerusalém, tá? Cornélio, na sua casa, ele recebe a virtude do Espírito Santo e fala em línguas, né? Tá lá, Atos 10, primeiro, né, você vai ver mais especificamente, do 45 ao 48 ou até o 47, tá? Cornélio e toda a família sendo batizada e eles falando em línguas, né? Que é uma grande caracterização do batismo do Espírito Santo, é mesmo o falar em línguas, tá, meus irmãos? Então, adiantando aqui, chegando aqui no nosso último tópico, diz assim, interpretação de línguas, ok? É mais um dom, tá? Dom de elocução. A gente já viu os dons de elocução, a gente viu que são o dom de profecia, tá? O dom de variedades de língua, não é isso? E agora o dom de interpretação. Diz assim o nosso escritor da nossa lição, definição de dom. Thomas Hover ensina que a interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo. O que quer dizer vernáculo? Na própria língua, tá? Então, aquele que interpreta, ele não pode usar uma língua que a coletividade, que as pessoas que estão ali não entendam. Não, isso não é interpretação, né? Então, ele vai interpretar no próprio vernáculo que pertencente àquela comunidade, pertencente àquele local. Então, se nós estamos, por exemplo, nós estamos aqui em Parnamirim, uma cidade do Rio Grande do Norte, pertencente ao país chamado Brasil, falante da língua portuguesa originária. Então, a língua, o vernáculo usado vai ser o português, tá? Porque a igreja tem que entender o que está sendo falado, aí o corpo, de maneira geral, ele é realmente edificado com aquela interpretação. Então veja que uma das características do dom de interpretar línguas é também, como nós estamos colocando aqui, trazer edificação para o todo, edificação para o corpo, para a coletividade, o corpo místico de Cristo, que é a igreja, meus irmãos, tá? Então essa é a grande finalidade da interpretação, trazer aquilo que está sendo falado em língua não entendível para uma língua agora entendível, para que a igreja seja edificada e haja crescimento, haja consolo e tudo mais, e haja operação do poder de Deus, tá, meus irmãos? Então, não existe questão da interpretação, alguém se levantar, se alguém se levantar e falar em outra língua, está tendo uma confusão aí que está batendo na igreja de Corinto, né? Está tendo uma confusão. Então, não é assim. A interpretação é numa linguagem realmente entendível. E para finalizar, o segundo subtópico, ainda no contexto da interpretação de línguas, o comentarista vai falar justamente uma diferença entre a interpretação de línguas e a profecia. Ele vai falar que o dom de interpretação de língua necessita de uma outra pessoa. Então, só há interpretação de línguas porque existe a variedade de línguas. Se não houvesse a variedade de línguas, consequentemente não havia necessidade da interpretação. Então, a interpretação de línguas ela só vai ter o seu sentido quando alguém esteja sendo usado pelo dom de variedade de línguas. Aí é o que o próprio apóstolo fala. Está falando em línguas estranhas. Se não há quem interprete, cale-se. Ou fale para você e para Deus, porque você vai ser edificado. Mas se está se falando em línguas estranhas para a igreja, que haja interpretação. Para que essa interpretação, sim, através da interpretação, possa sim haver uma edificação da igreja. Então deve ser cuidado que o dom de variedade de línguas é um, o dom de interpretação é outro. Mas o dom de interpretação só existe porque existe o dom da variedade de línguas. Então quem fala em língua, se for para a igreja, que haja a interpretação. Se não há interpretação, a Paulo disse, cale-se,
fale para você, fale você e Deus, porque você vai ser edificado, a igreja não. Então, por isso que é comum, quando alguém fala línguas estranhas, ela geralmente tira-se do microfone, porque se não há interpretação, então ela fala ali, se afasta aquele momento para falar só ela e Deus, e não para que a igreja possa ali compartilhar, tendo em vista que não há uma edificação da igreja apenas no falar em língua, mas só se ela for interpretada, né? É isso que Paulo fala, e é isso que a lição ela vem falar aqui também. E no caso já das profecias, não, as profecias não precisam de um intérprete. A profecia ela é falada diretamente no próprio vernáculo, no próprio idioma local, e que sim, o que deve ser visto é o julgamento da profecia, se aquilo ali tem parâmetros bíblicos ou não. Mas o entendimento dela é claro, objetivo, porque ela fala num idioma local, qual todos podem compreender. Então tem essa diferença aí entre a interpretação de línguas e a profecia. E para finalizar aqui, o comentarista também vai falar algo sobre, ele vai dizer o seguinte, que na igreja, porém, diz que, Paulo falando, né, que na igreja preferia falar 5 palavras com o seu entendimento, a fim de que pudesse, pela sua voz, ensinar os outros, do que 10.000 palavras em línguas. 1 Coríntios 14, 18 a 19. Isso não quer dizer que não se possa falar. Ele está dizendo que é preferível uma coisa a outra, né? Para que haja edificação, é preferível uma coisa do que estar fazendo outra coisa que não venha edificar a igreja. Embora ele venha dizer que Paulo é grato a Deus por falar em línguas, mais do que todos. Deixa eu falar do professor Isaías, né? Mais do que a todos. Mas que ele preferia falar 5 palavras que fosse do entendimento dele, que pudesse edificar, do que falar 10.000 palavras em línguas, porque não poderia edificar a igreja. Ele iria edificar a si mesmo. Mas a igreja, no momento que está sendo ensinado, não. No momento que está ensinado, não é preferível isso. Então, a gente vê isso, uma questão de ordem, uma questão de organização, uma questão de... É por isso que entra o contexto que o espírito dos profetas está sujeito, porque Deus trabalha com ordem, com organização, né? Não com desordem, né? Não com bagunça. E aí a gente vê alguns, principalmente hoje no YouTube, como muitos canais, observa algumas igrejas, alguns movimentos, que, se formos analisar, não são coerentes com a palavra de Deus, né? Claramente, isso aí a gente não é questão, é o julgamento de acordo com a palavra de Deus. Isso aí a gente pode fazer, né? Eu não posso estar julgando meu irmão porque eu não sou onisciente. Mas as atitudes que são públicas, sim. Porque se aquela atitude ela pode escandalizar, eu posso, como o próprio Paulo, julgar, né, aqueles movimentos e ver que aquilo ali, algumas não são coerentes com a palavra de Deus. E vale ressaltar, Reidson, aqui, né, pro crente sensível, né? A gente tem muito crente muito sensível demais, que vai dizer assim, agora não vou falar mais, eu tenho o dom de falar em línguas, agora não vou falar mais. Não é isso, meu irmão, tá? Vale ressaltar que o que a lição quer trazer, que o apóstolo Paulo queria trazer, era a questão da ordenação. Agora sim, a sua manifestação, como o próprio professor Rex colocou, que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então você pode ter o controle sobre a manifestação que vem, sobre aquele dom que você tem, tá, meu irmão? Tá, meu irmão? Então, se você usa o seu dom, trazendo no momento que você está usando lá, está falando em línguas estranhas, né? Traz uma certa desorganização no culto, aí está errado, tá? Não pode trazer desorganização, tá? Mas essa não é a minha intenção. Ok, tá? Mas você pode falar em línguas de maneira ordeira realmente, que você venha ser edificado. Você não pode falar em línguas que venham atrapalhar, por exemplo, a pregação da palavra. Está lá o pregador falando, está lá o pregador que prepara todo um sermão, tem um tempo delimitado na igreja, e o irmão lá toma todo o espaço da palavra, né? Não falando não pregador, mas alguém está sentado no púlpito de repente, em determinada igreja, que começa a falar em línguas muito alto, que atrapalha até mesmo a pregação da palavra de Deus. Então, é esse tipo de manifestação que traz desorganização no culto, que tem que ser realmente visto aí por aquela pessoa que está tendo a manifestação, tá? Então, meu irmão, fale em línguas, não tem problema, tá? Mas de maneira ordenada, de maneira que não traga desorganização para o momento do culto, tá? Porque o culto não é apenas para a sua edificação. O culto é para a edificação de toda a igreja, tá, meu irmão? Então, tem que ser observado isto aí. Chegamos ao fim, né, Reis, nossa lição. Vou ler aqui a conclusão bem rápido. Diz assim, ó. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a qualidade do batismo com o Espírito Santo, ou no batismo
ou no Espírito Santo, é a mesma coisa. E dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, né? Aquelas pessoas que dizem que cessaram os dons, foram apenas para a igreja primitiva. Deus continua abençoando os crentes com suas dádivas, né? Com seus dons, com aquilo que é dado de maneira gratuita. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia e de falar em línguas estranhas e o de interpretá-las. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, né? Com sabedoria, olha só, decência e ordem. Tá? 1 Coríntios 14, 39 e 40. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Tá, irmãos? Então, sempre tem que haver ordenança, sabedoria e organização na vida daquele que tem e que ministra o dom espiritual dado por Deus. É isso. Exatamente. Esta foi a lição de hoje, esta foi o conteúdo qual Deus tem nos concedido sobre os dons de elocução, e assim desejamos e esperamos que tenha aprendido, né, que tenha aumentado o conhecimento, elucidado algumas dúvidas, e que possamos assim ter continuidade e nos encontrarmos mais vezes. Então, para reforçar, que possa assim compartilhar esse conteúdo com as pessoas, que possa deixar o seu like, que possa assim estar presente também na escola dominical, porque o propósito não é substituir a aula, mas sim apenas acrescentar, para que assim possa ter maior conteúdo na aula e que Deus possa continuar abençoando a cada um de vocês. Amém.